Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus continue entre nós. Bem, nós vimos o título do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo e a leitura dos textos do Evangelho que tratam justamente dos falsos profetas. Como vimos, o próprio Cristo já previa a existência de falsos profetas. E ele comparou esses falsos profetas com a árvore que produz maus frutos, né? E, evidentemente, os bons profetas, os profetas verdadeiros, são comparados com a árvore que produz bons frutos. Então, nós vimos que essa preocupação, ela vem desde Jesus. E comparou ainda Jesus, os bons profetas, com o homem de bem, que tira as boas coisas dos bons tesouros do seu coração. E os profetas não verdadeiros são comparados aos homens maus, que tiram as más coisas dos maus tesouros dos seus corações. Então, Kardec, para interpretar esse problema dos falsos cristos e dos falsos profetas, ele se embasou nesses trechos do Evangelho de Mateus, de Lucas e também de Marcos. Todos nós sabemos, pelos ensinamentos da Bíblia, o que foram os profetas no Velho Testamento. Os profetas no Velho Testamento eram justamente aquelas pessoas, aqueles enviados por Deus, para vir instruir o povo hebreu e revelar os ensinamentos da espiritualidade a eles. E nós sabemos em todas as épocas da humanidade, Jesus mandou profetas, não somente entre os judeus, mas desde as mais tenras idades da humanidade, ele enviou os seus preceptores, os seus enviados, justamente para instruir a humanidade entre todas as nações, a partir do nível de desenvolvimento, de evolução espiritual em que elas se encontravam, ou seja, os espíritos encarnados que a compunham nas diversas épocas em que eram enviados esses profetas. Assim foram enviados instrutores entre os hindus, entre os chineses, os orientais, os habitantes do Oriente Médio, enfim, em todos os segmentos da humanidade, sempre eram enviados instrutores para instruir os homens e revelar conhecimentos para que, com base nesses conhecimentos, eles pudessem evoluir mais, ir mais avante no seu processo evolutivo, moral e espiritual. Então, nós vimos aqui que Kardec vai nos dar conceito reais, segundo o Espiritismo, do que seja um profeta, né? Comumente, os profetas são considerados como os adivinhos, aqueles que adivinham o futuro. Mas, segundo o entendimento evangélico, profeta é mais do que um adivinho, é muito mais. Ele é um revelador. Deus envia os profetas, como já disse, para instruir os homens e revelar
a verdade. Nós sabemos que a verdade constitui o patrimônio dos ensinamentos, dos conhecimentos espirituais que são ignorados pela humanidade. Então, a verdade, para nós, ela não é revelada de forma absoluta. Ela vem sendo revelada desde o princípio em que o Espírito encarnou, que o Espírito inteligente racional, e vem sendo reveladas a conta-gotas, de acordo com o processo evolutivo em que a humanidade vai conquistando. Então, ela recebe novos conhecimentos para dar maior salto na sua evolução moral e espiritual. Então, nós podemos dizer que realmente há alguns profetas, inclusive entre os próprios hebreus, que predizem também o futuro. Além de instruir os homens, os hebreus, a humanidade da época, eles ainda prediziam o futuro, né? Então, por considerar que o profeta tanto pode ser um revelador como um adivinhador, é que as palavras profecias e predições são consideradas como sinônimos. Né? São palavras sinônimas, semelhantes o sentido de uma com o sentido da outra. Mas o verdadeiro conceito de profeta é o de revelador. Revelador dos conhecimentos de Deus para todos nós. Então, pode-se ter o profeta adivinhador e o revelador. Na época de Jesus, os hebreus consideravam profetas apenas aqueles que prediziam o futuro, ou seja, os adivinhadores. Tanto é que, quando Jesus foi preso e levado à presença do sumo sacerdote Caifás, o que fizeram os escribas e os anciões? Cuspiram nele, bateram no seu rosto, deram-lhe socos e perguntaram-lhe: adivinhe quem é que foi que lhe bateu? Então, eles tinham o profeta como um adivinho. Eles já haviam esquecido de que os profetas, na época do Velho Testamento, em que eles surgiram em maior número, eles vieram para orientar os hebreus. E como eles se afastaram realmente dos ensinamentos morais em que esses próprios profetas, entre os quais o Moisés é tido como um dos maiores, por ter sido realmente o maior revelador entre os hebreus, eles esqueceram dessas revelações da verdade espiritual, da verdade divina, e passaram a tomar o profeta só sob o aspecto do conceito de adivinhador. E é certo que mesmo depois deles, Jesus ainda mandou muitos profetas para ensinar a humanidade. Entre eles, nós podemos considerar Kardec como um profeta. Dentro do conceito religioso, sim, porque ele veio revelar a doutrina dos espíritos. E entre eles, nós podemos também considerar os grandes emissários. Um dos últimos grandes profetas na época de Jesus foi João Batista. Depois nós tivemos Jean Rus, que foi um preposto da espiritualidade. O próprio reformador, embora não fosse um profeta que viesse a revelar,
mas foi um emissário que veio libertar a Bíblia do segredo que a mantinha os dirigentes da igreja daquela época. Vieram os catequistas revelar o cristianismo para os povos indígenas que desconheciam. Então, de uma forma ou de outra, todos podem ser considerados como profetas. Agora, entre nós, no conceito da revelação divina, o último maior profeta, evidentemente, foi o nosso grande Allan Kardec, e complementando a doutrina espírita, também pode ser considerado como um profeta, mas na condição de médium, né? Revelador dos ensinamentos da espiritualidade superior, dos benfeitores superiores, o próprio Francisco Cândido Xavier, mas não naquele conceito da antiguidade, né? Mas o interessante é que nós vamos verificar aqui no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma afirmação do Espírito de verdade que nos leva a deduzir que realmente, com a vinda da doutrina espírita, a fase dos profetas, dos apóstolos, já está ultrapassada. A humanidade não precisa mais de profetas e nem de apóstolos. Com o conhecimento da espiritualidade superior, da revelação dos conhecimentos da espiritualidade superior através do Espiritismo, o homem praticamente obteve a sua emancipação espiritual. Ele não precisa mais de orientador. E nós verificamos hoje aqueles segmentos religiosos que se referem aos profetas, que eles adotam esse nome praticamente como título, ou então para caracterizar a prática dos milagres que são reverenciados nesses segmentos religiosos. Mas não se apresenta perante a humanidade nenhum grande revelador, nenhum vulto que esteve aqui depois da doutrina espírita como revelador de novos conhecimentos da verdade ou das verdades que vêm sendo reveladas para nós, para os espíritos encarnados em todas as épocas a partir da doutrina espírita. Mas quando eu disse que é interessante essa afirmação do Espírito de verdade, eu até vou ler no capítulo 6, né? O Espírito de verdade diz o seguinte: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, olha só o Espírito da verdade dizendo, como fez a minha palavra, quem é que disse essa palavra? Foi Jesus. Tanto que lá no capítulo 14 do Evangelho de João, quando ele proferiu o grande sermão, segundo Caibar Schutel, o segundo maior sermão que ele proferiu, o sermão do cenáculo, que consistiu na despedida dele dos apóstolos, após a cerimônia do lava-pés, da ceia, e das orientações, das advertências que ele deu aos apóstolos, do estímulo, dizendo que se eles observassem os mandamentos e o que ele havia dito, ele iria para o Pai e enviaria um outro Consolador, que haveria de ficar com eles
eternamente, que era o Espírito de verdade. Um outro Consolador. Então, Jesus foi o primeiro Consolador. Aqui ele está dizendo, como outrora eu disse com as minhas palavras, né? Vamos continuar. Tem de lembrar, o Espiritismo tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. 2 pontos. O Deus grande, que faz germinar as plantas e se levantar as ondas. Revelei ao Espírito da verdade, dizendo, eu revelei a doutrina divinal. Como ceifeiro, reuni em feixe os bens esparsos no seio da humanidade e disse, vinde a mim, vós que sofreis. Quer dizer, com o Evangelho, o Espírito de verdade, ou seja, Jesus, uniu todos os ensinamentos da verdade. E com essa afirmação, ele chamou a humanidade que viesse a ele, que o seguisse, porque ele era o consolo de todos, né? Todos os que sofrem. Entretanto, continua ele dizendo, ingratos os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Mas com o Espiritismo, né? Ele diz, meu Pai, está lá no item 5 do capítulo 6. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorreis mutuamente. E que se faça, presta bem atenção nessa afirmação, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que vivem na terra a clamar, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Então, os senhores verificam que isso aqui dá a deduzir, e a verdade é essa, porque não se apareceu mais nenhum profeta revelando, os espíritos sim, têm ditado as grandes revelações, os grandes ensinamentos, mas não ouviremos mais os profetas e a voz dos profetas e dos apóstolos, porque nós já alcançamos a emancipação espiritual. Nós já contamos à nossa disposição, através do Evangelho de Jesus, complementado pelo Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos, nós dispomos de todos os conhecimentos, de todos os ensinamentos, para que nós, na condição de espíritos adultos e reencarnados, temos à nossa disposição todos os ensinamentos para a nossa orientação e a nossa continuação nesse processo evolutivo, moral e espiritual, em busca da perfeição, que conclui com a felicidade que cada um busca e que cada um deseja. Então nós vamos contar com o quê? Com os falsos profetas apenas. Porque os falsos profetas, eles estão por aí. Eles estão por aí.
E nós vamos verificar quais são esses falsos profetas. Eles estão por aí em todos os segmentos das atividades humanas. Eles não estão apenas nos segmentos das seitas religiosas, não. Inclusive entre nós, espíritas, podem haver vários falsos profetas que pregam o Evangelho de Jesus, que faz explanações, interpretações, mas que não vivenciam os evangelhos, os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Porque o verdadeiro profeta não é somente aquele que anuncia as grandes revelações, mas é aquele que, além de anunciar, além de revelar, a sua conduta se pauta, a sua vida, a prática de sua vida, se pauta integralmente dentro dos ensinamentos que ele mesmo revela, que são a complementação dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então, nós vamos verificar quais são os falsos profetas. Nós tomamos alguns conceitos de falso profeta do livro do Espiritismo de A a Z, porque nós confessamos que essa matéria, os falsos cristos e os falsos profetas, ela não está com ensinamentos abundantes na doutrina espírita, justamente porque não tem mais quase que sentido nenhum falar em profetas e apóstolos, porque os espíritos já estão substituindo-os, não é? Veja bem a complementação da obra de Kardec, feita pela mediunidade de Chico Xavier, através, sobretudo, dos espíritos de Emmanuel e André Luiz e vários outros espíritos que psicografaram com ele nessas mais de 400 obras já publicadas e que se encontram à nossa disposição para que nós bebamos nelas os conhecimentos que ela nos oferece para o nosso engrandecimento moral e espiritual. Então, nós vemos aqui os falsos profetas, sob o aspecto religioso, primeiramente, são os que, em toda e qualquer facção religiosa, apenas se limitam a pregar normas de conduta sem exercitá-las no trato com seus irmãos. São os que invocam constantemente o santo nome de Deus com palavras doces, mas na realidade são são servis adoradores de Mamon, dos interesses materiais. Nós vemos em alguma seita religiosa, mesmo dentro do espiritismo, reencarnado um grande profeta, um apóstolo. Nós consideramos Chico Xavier como profeta e como o maior apóstolo que Cristo enviou na modernidade, justamente por causa da sua exemplificação na prática do bem e da caridade. Agora, os conhecimentos que vieram através da mediunidade dele foram enviados pelos espíritos superiores que ditaram para o Chico e que ele nos deixou complementando as principais obras de Kardec, essas mais de 450 obras publicadas para conhecimento nosso, contendo todos esses ensinamentos. Agora vamos continuar. Falsos profetas são os que fingem ser mansos e humildes e caridosos, mas que no íntimo são o contrário do que apresentam. Não tem nada de caridade e nada de humildade.
E nós sabemos que essas virtudes, esses defeitos, se referem a todos nós, embora nós jamais, eu acho que nós fomos profetas ou vamos ser profetas, a não ser no mundo inferior, para às vezes nós podemos ir para lá, né? Às vezes até como emissário, como ajudante e assim por diante. Então, outro, são falsos profetas os que pregam uma moral que não praticam. Então, diz respeito a todos nós, comum dos homens. Às vezes nós praticamos, aliás, é aquele problema, o fulano é moralista, né? Agora, o problema não é ser moralista ou não moralista. O problema é ter moral, é praticar moral, é ser ético. O problema é esse. E ter moral significa que o indivíduo está com a sua conduta integrada, enquadrada dentro dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. São falsos cristos, falsos profetas, todos os que vos queiram escravizar as consciências, impondo-lhes um culto diverso do que Deus criou, o do amor universal. Nós vemos aí até os ideólogos, né? Os detentores, os construtores de ideologias sociais, socialistas. Tivemos vários deles, um socialismo materialista, inclusive pregando o ateísmo, pregando contra os ensinamentos do Evangelho de Jesus, tendo esses ensinamentos como alienadores da mente humana. E nós verificamos que tudo isso está superado. Todas as ideologias humanas criadas pelo homem foram úteis na época em que elas foram criadas, porque impulsionaram a evolução social da humanidade, mas hoje estão superadas. O comunismo não deu certo, iluminismo, racionalismo, tudo cumpriram com a sua finalidade na época. Iluminismo, racionalismo foram a base de ensinamentos, de conhecimentos que impulsionaram a Revolução Francesa, que fizeram essas transformações sociais e enquadraram a humanidade em vários princípios saudáveis, principalmente o da liberdade, da igualdade, da fraternidade, que estão dentro do Evangelho de Jesus. Vamos ver mais. Todos os que vos afastam da prática do amor e da caridade, que desnaturam o código admirável que o Cristo nos deixou, são falsos cristos, falsos profetas. Não os escuteis. Como se enquadram os nossos políticos? Como se enquadram os fazedores de guerra, os construtores, fabricantes de arma? Como se enquadram os ideólogos que vivem citando uma parte da sociedade contra a outra, o nós contra eles? Estão praticando a lei do amor, a lei de Deus, jogando irmãos contra irmãos, que desviam o dinheiro público, que era para atender a parte social dos governados, e, no entanto, embolsa e o dinheiro desaparece. Aqueles que estão provocando aquela massa de migrantes na Europa, nós não podemos criticar, porque está tudo certo. Certo por quê?
porque é fruto que nós construímos, que nós produzimos. Está certo, porque é consequência da própria conduta da humanidade ao longo dos séculos. É efeito em razão de causas anteriores, feitos que são produzidos, que estão evidentes, em razão de causas anteriores, das quais cada um de nós tem responsabilidade como autores. Seja na atual reencarnação, seja na reencarnação passada, né? Entre nós, a lei do Gerson, a lei da pouca vontade, ganhar tudo sem esforço, quando o trabalho, o esforço é a mola mestre, uma das molas mestres do progresso, do crescimento moral e espiritual. Então, nós temos aí a ouvir, são os espíritos. E essa fase de transição em que nos encontramos, que realmente está bastante caracterizada por essas verdades acentuadas aqui no Evangelho, essa parte de transição, nós compomos esse momento de transição, estamos sendo advertidos pelos Espíritos até hoje. De vez em quando vem mensagens ditadas por Dr. Bezerra de Menezes, sobretudo, que é um dos principais responsáveis da nossa condução aqui no nosso Brasil, nos alertando, nos advertindo que o momento já chegou, que nós temos de nos despertar, que nós temos de melhorar de qualquer forma, de colaborar nessa situação triste, incerta, insegura, que a humanidade está passando por ela. Colaborar como? Cada um de nós procurando praticar isso que o Evangelho de Jesus disse. Pelo menos esforçando. Porque se cada um fizer igual a beija-florzinha no incêndio da mata, que ia lá no lago, pegava uma gotinha e pingava lá, e a águia dizia, mas você está doida, você nunca vai apagar esse incêndio. O que ela respondeu? Bom, mas eu pelo menos estou com a consciência tranquila, porque estou fazendo a minha parte, né? Então essa parte que cada um de nós tem de fazer é justamente não se enquadrar na lei do Gerson, a pouca força de vontade, na ignorância de conhecimentos. E aí vem o Espírito de Verdade, nesse mesmo item, concluindo essas afirmações dele, diz, espíritas, amai-vos, instruí-vos. Não é? Os espíritos, o Espírito da Verdade nos recomendando. Então, meus caros irmãos, a doutrina dos espíritos, o Consolador prometido, é o segmento que, através dessa vasta literatura ditada pelos benfeitores espirituais, colocou ou coloca à nossa disposição essa literatura, todos os conhecimentos de que necessitamos para a nossa orientação nessa jornada infinita da nossa evolução espiritual. Que Jesus continue nos abençoando e nos protegendo sempre.